Nesse momento, nós nos ligamos à equipe espiritual, os amigos espirituais do Centro Espírita Sercom, com muita alegria. Vamos sentindo Jesus adentrando em nossos lares, nos abençoando a todos, a nossa família, a nós mesmos. E assim, nesse momento, nós pensamos: removo toda a dor que há em mim, limpo meus pensamentos de tristeza e maus pensamentos. A saúde habita todo o meu corpo. E hoje, Emmanuel traz para nós o tema Não Tiranizes. E Emmanuel, através do Evangelho de Marcos, ele nos traz, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de Marcos. Então, Jesus se expressava através das parábolas. Situações cotidianas, hábitos daquela época, no sentido da sociedade, da família, do trabalho. E nesse momento que Marcos traz essas palavras, Jesus narrava a parábola sobre a fé que transporta montanhas. E dessa forma, falando com todos pela emoção do amor, ele também trazia em seus ensinamentos o sentido do verbo perdoar, a palavra perdão. Então ele era o mestre das emoções, ensinava com muito amor, segundo que cada um poderia compreender, ter acesso. E Emmanuel coloca para nós que sobre os pregadores, aqueles que levam a palavra adiante. Então ele diz: muitos são rigorosos e exigentes. E nós vemos os pregadores, pode ser na casa espírita, diante dos fiéis na igreja, no templo, aonde for. E mesmo fora do ambiente religioso, na política, na sociedade, na nossa família. Nós vemos que quando Jesus ensinava, ele levava às pessoas o sentido de pensarem livremente, serem autônomas, terem o domínio de si mesmas, buscando discernimento, escolhendo entre o certo e o errado, o bom e o justo. E Emmanuel, quando ele nos fala sobre os pregadores, ele diz que muitos são aqueles que justamente pregam pelo sentido particular, egoísta, por interesses pessoais, diferentemente daquilo que Jesus pregava. Nós precisamos também hoje entender como nós estamos utilizando os ensinamentos que já trazemos em nós, tudo aquilo que já temos acesso, entendimento, conhecimento, informação. Como nós estamos utilizando tudo isso em relação ao nosso semelhante? É uma boa reflexão para nós. Hoje a gente entende que todos nós precisamos de elogios. Então, antes de criticar, devemos elogiar e enfatizar as virtudes, as perfeições da criatura. E aí, então, falar sobre as falhas, os erros. O elogio, ele nos traz motivação, nos dá ânimo moral, nos faz bem. Então, hoje, para nós demonstrarmos também a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, fazer um elogio, pelo menos um elogio durante o nosso dia. Uma pessoa, uma situação, porque nós estamos também vendo como está o nosso olhar, a nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas. Cada um de nós tem uma verdade, nós nos expressamos. Então a gente diz assim: eu acho, mas eu
Eu penso dessa forma. Os grandes luminares que pisaram a terra trouxeram verdades espirituais. Jesus trouxe verdades espirituais. Ontem, hoje, amanhã. O amor, a justiça, a liberdade, a caridade. Ontem, hoje, amanhã, para sempre. São leis divinas. Então, quando nós falamos sobre a verdade, ela traz em si uma energia moral muito grande. A verdade, ela é perseverante, ela é ativa, ela nunca para. Então, a verdade, ela não se sente ferida como o orgulho. O orgulho sempre se sente ferido. Ele anda com quem? Com o melindre. Então, traz em si a mágoa, o ressentimento. A verdade não. A verdade, ela traz em si a autoridade, o domínio de si mesmo. E quando nós buscamos a verdade na nossa vida, às vezes numa situação que estamos passando, algo que alguém possa nos ter dito, a verdade, ela nos acha. A verdade nos procura. Quando ela sente em nós essa predisposição para aquilo que é certo, para aquilo que é justo. Então, por isso que nós não podemos impor o nosso pensamento, a nossa ideia, quem quer que seja. Isso vem com amadurecimento. Por isso que a verdade, ela tem um amigo respeitadíssimo, que é o tempo. Jesus mesmo colocava que uma semente tem o seu tempo para crescer, florescer, trazer frutos. E as pessoas também são assim. Tem o seu tempo de amadurecimento. Se nós olharmos na história, um grande conflito entre a fé religiosa e a ciência diante de Galileu. Quando a igreja o condena, por quê? Porque a investigação dele científica, dizendo que a Terra não era o centro do universo, contrariava os dogmas da igreja. A noção de paraíso, céu, inferno, e ele foi condenado. Então, para não ser queimado vivo pela Santa Inquisição, ele aceita desmentir. Muitos disseram, ele foi fraco, desmentiu tudo aquilo que ele investigou a vida inteira, estudou, trabalhou. No entanto, o que Galileu disse? Eu sou um homem que ama a vida, eu gosto de comer bem, eu tenho amigos, eu quero viver. Mesmo nos 8 anos de exílio, escondido, ele conseguiu escrever uma grande obra que serviu para outros que vieram depois dele. O discurso. Então, se ele tivesse morrido pela Inquisição, tido o corpo queimado, não teria saído mais tarde essa grande obra que serviu para todos que vieram depois dele. Por isso que a verdade, ela vem. Não importa quanto. Nesse caso, ela veio depois quase de 400 anos. E a igreja se rendeu, e num discurso que foi publicado num grande jornal, New York Times, em 1992, o Papa João Paulo II declara que, infelizmente, os teólogos do século XVII trabalhavam com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, e que, por isso, essa era a verdade daquela época. E ele pedia desculpa pelo atraso que isso, é lógico, gerou na ciência. Então, nós não precisamos nos preocupar em nos impor, porque a verdade é como o sol. O sol aparece, irradia, aquece e cura. E a verdade cura, porque a verdade é luz. Então, Emmanuel conclui hoje dizendo que o mundo não precisa de tiranos doutrinários,
precisa de cristãos, que sejamos nós, cristãos servidores. E mais, às vezes a gente diz assim, o que é ser normal? Normal é convivermos com todos indistintamente. Isso é normalidade. Isso é ser normal. Porque queremos ser respeitados em nossas opiniões. Vamos respeitar os outros. Porque tem momentos que nós ensinamos e tem momentos que precisamos aprender. Então, isso é ser normal. Isso é ser saudável. Que Jesus nos abençoe. Uma semana de muita luz, de muita paz e alegrias para todos nós. Graças a Deus.